Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula da semana gratuita dos Brigadeiros Gourmet. Estou muito feliz de ter você aqui comigo nessa aula que inicia nessa nova semana de curso que tá incrível. Brigadeiro Gourmet é um curso que as pessoas me pedem há muito tempo mesmo. Se você nunca viu um curso meu na sua vida, nunca participou de nenhuma semana gratuita minha, fica tranquila que eu já vou te explicar todo o funcionamento do nosso curso. Se você nunca teve contato comigo, nunca me viu, né? Além de nunca ter visto nenhum curso meu, se você também nunca me viu, muito prazer. Meu nome é Isabela Plaza, eu sou professora de confeitaria há mais de 7 anos e durante esse período já formei mais de 90 mil alunas, ensinando elas a trabalharem em casa, fazendo e vendendo os próprios doces e conquistando a independência financeira, tendo a possibilidade de ter uma renda extra ou até mesmo utilizar os doces, a cozinha de casa, como uma fonte de terapia, assim como também é muitas vezes para mim. Fazer doces, estar concentrada ali no nosso trabalho é um ato maravilhoso, quanto para agradar também quem você ama. Então muita gente faz os cursos, faz os doces para vender e muitas pessoas também fazem para a família, fazem os brigadeiros para o casamento, casamento dos filhos, dos netos, para a festa dos filhos, dos netos, dos parentes, do marido, da esposa, da avó, do avô, enfim. Brigadeiro gourmet é uma coisa que é muito gostosa, muita gente gosta e pouca gente sabe fazer um brigadeiro gourmet de verdade, um brigadeiro gourmet gostoso, no ponto correto. Aquele brigadeiro gourmet que se você comer um na sua vida, eu garanto que você nunca mais vai esquecer. Muitas pessoas falam pra mim, ao comer o meu brigadeiro gourmet, que é o brigadeiro mais gostoso que elas já comeram na vida. E isso, gente, não é que eu tô me sentindo, falando que o meu doce é o melhor do mundo. Não, as pessoas acabam falando isso mesmo porque elas nunca comeram um doce de verdade, um brigadeiro gourmet de verdade, feito com ingredientes de qualidade, no ponto correto e com a textura perfeita, tá? E tudo isso você vai aprender aqui durante a nossa semana gratuita. Reunir as minhas 3 melhores receitas, ou melhor, 4 melhores receitas, porque lá na aula 3 você vai ter 2 receitas em 1. Com uma mesma massa, a gente vai fazer 2 sabores de brigadeiro gourmet diferentes. Já vou te explicar o que você vai aprender. Então, hoje, segunda-feira, você vai aprender a fazer a minha receita de brigadeiro gourmet de chocolate ao leite, que é um brigadeiro gourmet maravilhoso. Vou te passar todos os passos, pulo do gato para o seu brigadeiro dar certo, os ingredientes que você precisa utilizar, o porquê que você vai usar cada um dos ingredientes, o ponto correto que muita gente erra. A pessoa até consegue acertar nos ingredientes, pegar uma boa receita, mas erra no ponto do brigadeiro. Se você erra no ponto do seu brigadeiro, você sabe do que eu tô falando. Não adianta, nem por um milagre ele não volta, não é verdade? Então, o brigadeiro gourmet que não deu ponto, ele fica melecado, ele fica grudento, ele pode ficar puxa-puxa, vários problemas, ou até mesmo ficar açucarado, duro demais. Então, o ponto, ele é um problema que muita gente tem ao tentar fazer doces, brigadeiros, principalmente brigadeiros gourmet, que levam aí outros ingredientes do que os ingredientes que são levados nos docinhos simples, tá? Também vou te explicar a diferença entre doce simples, brigadeiro tradicional e brigadeiro gourmet. Além disso, eu ensino para você o tipo de panela que você precisa e não precisa ser panela cara, tá? Ensino para você também as forminhas, tamanho de forminha, rendimento da receita, como que você padroniza todos os seus brigadeiros do mesmo tamanho, tipos de granulado para brigadeiro gourmet, que não pode ser qualquer tipo de granulado, tá? Então tudo isso aqui na aula de hoje, que é essa aula 1, hoje segunda-feira. Amanhã, na terça-feira, será liberada a nossa aula 2. E lá você vai aprender a fazer o brigadeiro de leite ninho e o brigadeiro de leite ninho com Nutella, né? Então a gente vai fazer uma massa de brigadeiro gourmet de leite ninho com o ninho de verdade. E aí depois a gente vai aprender a rechear e decorar com bico de confeitar, fazer roseta e fazer pitanga no brigadeiro gourmet de leite ninho, que fica maravilhoso. Um brigadeiro gourmet de ninho com Nutella. Além de ser muito gostoso, ele é muito bonito. Então as pessoas procuram muito ele, além do sabor, pela aparência também, principalmente para presentear, para colocar em mesa de doces, né? Para servir em casamentos, em festas, vender em caixinhas, né? Essas caixinhas que aparecem. Então é um brigadeiro muito bonito que você precisa ter no seu cardápio.
tá? Lá na aula 3, a gente vai fazer, né, 2 receitas em 1. Então, a gente vai fazer o brigadeiro gourmet de chocolate branco e também faremos o brigadeiro gourmet de churros recheado e decorado com doce de leite. E além disso, de te ensinar a fazer o brigadeiro gourmet de churros, eu também te ensino a cozinhar o leite condensado e transformar ele em doce de leite no ponto de bico, no ponto correto para você decorar o seu brigadeiro gourmet de churros, rechear e decorar, tá? Tudo isso você vai aprender na nossa semana gratuita. Em todas as aulas eu te passo forminha, rendimento, o peso total da nossa receita, tá? Como que você faz para usar uma forminha menor, uma forminha maior, quantos brigadeiros vão render, se for um brigadeirinho menor, se for um brigadeirinho maior. Então, tudo isso você aprende aqui durante a nossa semana gratuita. As aulas são até quarta-feira, mas na quinta-feira e na sexta-feira eu reenvio para você aí no grupo do WhatsApp várias vezes ao dia as 3 aulas para que você consiga assistir até o final. As aulas saem do ar na sexta-feira à meia-noite, tá? E depois, no sábado à tarde, eu mando para você todas as receitas da semana gratuita por escrito em PDF, que vai ficar para sempre com você. Então, as aulas saem do ar, mas as receitas por escrito, anotadinhas, ficam com você para sempre. É só você entrar aí no grupo que você está no sábado, no próximo sábado, ao término da semana gratuita, que vai estar lá no grupo, né? Vai estar aí no grupo que você está, um PDF com todas as receitas da semana gratuita. Outra coisa muito importante, só confia nos administradores do grupo, que sou eu e outros membros da minha equipe. A gente nunca vai entrar em contato com você via telefone, por ligação, tá? A gente também não entra em contato falando que teve live, que teve nada fora da nossa semana gratuita, e a gente também não te liga, não te manda mensagem falando de sorteio nenhum, tá bom? Pela segurança de todo mundo que tá aqui no grupo, assistindo, participando, a gente não entra em contato por telefone, não realiza sorteio, não pede nenhum dado, tá? Então, se alguma pessoa entrar em contato com você pedindo algum dado ou te ligando, falando sobre algum sorteio, você bloqueia esse número que estiver entrando em contato com você e avisa um dos administradores do grupo que a gente vai procurar e vai remover do grupo, tá bom? Essa pessoa que estiver fazendo esse tipo de coisa, tá? É só um alerta mesmo para que você tome cuidado aí para não aceitar informação de absolutamente ninguém que não sejamos nós, eu e outros administradores do grupo, combinado? Agora, uma coisa muito importante, se você tiver qualquer dúvida, é só enviar uma mensagem pra gente aí no WhatsApp, para um dos administradores. Para enviar uma mensagem é só você clicar no grupo, ver quem é administrador, clicar ali no número e enviar a sua mensagem, para tirar a sua dúvida. Não fica com dúvida, tá? Manda uma mensagem pra gente que nós vamos te ajudar da melhor forma possível, tá bom? Dito tudo isso, agora a gente vai começar a falar sobre o nosso brigadeiro gourmet. Qual que é a diferença de um brigadeiro gourmet para um brigadeiro simples, para um brigadeiro tradicional? O brigadeiro tradicional, ele leva menos ingredientes e ele leva ingredientes mais em conta, mais baratos, tá? Já o brigadeiro gourmet, para ele ser gourmetizado, ele precisa de ingredientes de origem mais nobre, ingredientes de valor percebido maior, tá? Então, por exemplo, num brigadeiro tradicional, vai levar leite condensado, vai levar creme de leite, chocolate em pó e margarina, 4 ingredientes básicos. No brigadeiro gourmet, para você falar que é um brigadeiro gourmet, ele leva leite condensado, creme de leite, chocolate em pó e aí ele leva, ao invés da margarina, a manteiga, tá? Sobre manteiga e margarina eu vou te explicar lá na prática o que você pode fazer se você não encontrar a manteiga, tá? Mas geralmente a gente dá preferência para a manteiga no brigadeiro gourmet, tá bom? E ele também leva o chocolate nobre, tá? No caso do brigadeiro gourmet de chocolate. Outras receitas, outros brigadeiros gourmet levam ingredientes diferentes, tá? Certo? Então cada receita ela é única e você tem que seguir à risca para o seu brigadeiro dar certo. Outra coisa muito importante ao fazer o brigadeiro gourmet é o chocolate nobre, tá? Como que você compra esse chocolate nobre? Você compra o chocolate nobre como chocolate puro. Eu gosto da Cical, gosto da Melkin, gosto também da Nestlé, da Garoto. Se você quiser comprar, por exemplo, uma barrinha de chocolate da Nestlé, da Lacta, para sua produção aí para o dia a dia ou para testar a receita, pode. Só não recomendo que você use sempre para vender, porque vai sair mais caro comprar barrinha do que comprar por pacote de 1 quilo, 2 quilos, tá? Se você mora fora do Brasil e quer encontrar chocolate, também é muito fácil. Mercados grandes, lojas de confeitaria, você encontra isso no mundo inteiro, tá? Então, para saber se o chocolate ele é nobre, vai estar escrito na embalagem apenas chocolate.
Cobertura fracionada, né, que é o fracionado, ele é usado para banhar, tá? E não pra gente colocar dentro de doces, de recheios, de brigadeiros principalmente. O fracionado, ele vem escrito ou cobertura ou fracionado, ou cobertura fracionada, sabor chocolate ao leite, sabor chocolate branco, tá? Não recomendo que use o fracionado porque ele pode deixar puxa-puxa, duro demais, açucarado e engordurado o seu brigadeiro gourmet. Então é chocolate nobre mesmo, ele chama nobre porque é um chocolate puro, ele não tem gordura vegetal hidrogenada na composição, né? O que não deixa ele gorduroso, deixa ele com aquele sabor mesmo de chocolate de verdade, que é o que a gente quer no nosso brigadeiro gourmet, tá? Agora, leite condensado. Pode ser leite condensado tanto integral quanto semidesnatado. Tem que ser leite moça, leite condensado da Nestlé? Não. Pode usar Nestlé? Pode. Mas se você não encontra, se está muito caro, não precisa, tá? Você pode usar qualquer marca desde que seja de boa qualidade. Aqui, por exemplo, eu uso muito Nestlé, Piracanjuba, Itambé, Italac, Parmalat, Carrefour, a marca Dia também é muito boa, tá? Então você pode utilizar aí esses leites condensados, ou se tem um que você está acostumado a utilizar, é de boa qualidade, pode usar. A única coisa que você tem que se atentar ao leite condensado é a porcentagem de gordura. O semidesnatado, eles estão abaixando cada vez mais a porcentagem de gordura dele. Então, para não comprar gato por lebre, olha, lê o rótulo, tá? Então, lê aqui, vai estar escrito 6% de gordura, isso tem que estar marcado na capa aqui, na parte da frente do seu leite condensado. Ou vai estar de um lado, ou vai estar do outro, ou vai estar no meio do semidesnatado, tá? Ele tem que ter pelo menos 6% de gordura para dar ponto no brigadeiro. Então pode ser o semidesnatado, desde que ele tenha no mínimo 6% de gordura, tá bom? 1%, 2%, 4% não dá para fazer brigadeiro, ele não dá ponto. Até dá para fazer outros tipos de recheio, né? Cremes, outros doces que a gente não precisa enrolar, tá? Coberturas, mas para brigadeiro de enrolar, principalmente o brigadeiro gourmet, não dá para usar um leite condensado com menor porcentagem do que 6% de gordura, tá bom? Creme de leite, eu uso 17% de gordura, sei que tem muitas regiões que você não encontra o 17% de gordura, só encontra o 20%, 25%, pode usar também que não tem problema, tá? Geralmente aqui a gente padroniza com o 17% de gordura, então é esse aqui. Forminha, eu uso forminhas impermeáveis, que são essas forminhas aqui, ó. Ela é mais fácil da gente abrir, tá? Dá só uma olhada. Ela abre com facilidade, não fica toda desmantelada, não fica toda quebrada, não fica amassada, tá? Então, forminha impermeável, eu tô colocando aqui na tela. As que eu gosto de usar, você encontra em qualquer lugar. Ou você vai encontrar escrito na embalagem como forminha impermeável ou forminha gourmet, tá? É esse tipo de forminha. Eu padronizo em uma cor só, eu gosto de usar marrom, preta ou branca, mas pode usar aí da cor que você quiser, tá? Lembrando sempre que se a gente padroniza, fica mais fácil, tanto na hora de colocar o preço, quanto na hora da gente se organizar para comprar, tá bom? Outra coisa muito importante é fazer brigadeiros, a panela, tá? Panela pode ser qualquer uma que você tenha na sua casa, desde que ela tenha fundo grosso. Então pode ser panela de alumínio, pode ser panela de inox, pode ser panela antiaderente, pode ser panela de cerâmica, de mármore, de ferro, tá? A panela que você tiver aí na sua casa, desde que ela tenha o fundo grosso. Não precisa comprar panela cara, não tem necessidade. O que vai dizer se o seu brigadeiro vai dar certo é a receita e o ponto, tá? A única panela que eu não recomendo de jeito nenhum é a panela de vidro, porque gruda com muita facilidade o brigadeiro e ele queima, tá? Então ele vai pegar no fundo, vai grudar e vai queimar em 2 minutinhos. Piscou, queimou na panela de vidro. E panela de fundo fino também vai queimar e vai grudar, tá? Então panela de fundo grosso pode ser qualquer uma que você tenha aí na sua casa. Papel filme, a gente usa muito, né, que é o plástico filme, tenho ele aqui. Se você não quiser embalar no plástico filme do jeito que eu vou fazer aqui na aula, você pode untar um prato com manteiga, jogar o seu brigadeiro ali e cobrir com outro plástico por cima em contato, para não deixar o brigadeiro exposto em temperatura ambiente, tá? Brigadeiro exposto na temperatura ambiente, ele açucara, além do risco, né, que corre de entrar um bichinho, uma formiga, cabelo, poeira, né? Qualquer coisa do tipo, tá? Já te expliquei agora sobre os ingredientes, te expliquei sobre a panela, sobre a forminha. Agora a gente vai começar a nossa parte prática. Vamos lá! Então aqui para a parte prática, né, enfim, do nosso brigadeiro gourmet de chocolate, o que a gente precisa? Já te expliquei sobre a panela, que tem que ser de fundo grosso, tá? Vou te passar os ingredientes. Então, uma lata ou caixinha de leite condensado, pode ser o integral ou o semidesnatado, só se atenta que o semidesnatado ele tem que ter no mínimo 6% de gordura. Se tiver menos do que isso, não dá para usar. Então, na hora de comprar, pode comprar o semidesnatado, desde que ele tenha pelo menos
6% de gordura, senão não dá ponto legal para brigadeiro, tá? Então, uma lata ou caixinha de leite condensado. Aqui eu tenho uma caixinha de creme de leite, 17% de gordura, tá? Uma caixinha. Aqui eu tenho uma colher de sopa de manteiga sem sal, tá? A manteiga, ela tem que ser sem sal. Para brigadeiro gourmet, a gente usa manteiga, porque ela é um ingrediente de origem mais nobre, de melhor qualidade do que a margarina, mas se você não encontrar aí na sua região de jeito nenhum a manteiga, aí você usa a margarina, tá? Mas para brigadeiro gourmet, dá preferência para a manteiga mesmo, do que para a margarina. Manteiga é sempre sem sal. Manteiga com sal dá um gostinho residual de manteiga, que não é legal. Se for a margarina com sal, não tem tanto problema, tá? Mas a manteiga, ela tem que ser sempre sem sal, tá bom? Aqui eu tenho 3 colheres de sopa ou 45 gramas de chocolate em pó. Tô usando 33% cacau, mas pode usar até 50% cacau. Se você usar acima de 55%, por exemplo, 70%, 80%, 100% cacau, seu brigadeiro puxa um pouco mais pro meio amargo, tá? Então aqui, chocolate em pó, e aqui eu tenho 100 gramas de chocolate nobre ao leite. Esse aqui é em gotinhas, mas se o seu não for, se for em barra, você pode picar bem para facilitar aqui o processo, tá? Vou começar colocando todos os ingredientes na panela, ainda com o fogo desligado para te mostrar. Então, coloco aqui todo o leite condensado. O creme de leite. O chocolate nobre ao leite. Chocolate em pó. E a manteiga, tá? A manteiga, a minha aqui, ela tá em ponto de pomada, ela não tá gelada, tá? Então eu deixei ela fora da geladeira um pouquinho e ela ficou nesse ponto de pomada mais mole, mas não tem problema se a sua tiver dura na geladeira, tá bom? É uma colher de sopa ou 20 gramas, tá? Se a sua manteiga estiver maleável como a minha, uma colher de sopa é o equivalente a 20 gramas. Se a sua for em tablete, sua manteiga, é só cortar ali e pesar 20 gramas. Vou ligar o meu fogo médio, tá? E a gente vai mexer esse brigadeiro aqui sem parar até atingir o ponto que ele precisa. Não se preocupa que eu vou mostrar pra você como é que você dá o ponto nesse brigadeiro aqui com a minha técnica de ponto perfeito para o brigadeiro. Depois que você aprende a técnica do ponto, você nunca mais esquece. Então se atenta bastante a isso, porque a parte mais importante para o seu brigadeiro gourmet dar certo é o ponto dele. Vou mexendo aqui sem parar no fogo médio até quase chegar no ponto. Quando ele estiver quase chegando no ponto, eu volto e mostro para você como é que ele fica. Vamos lá. Aqui então o nosso brigadeiro gourmet de chocolate está quase no ponto. Olha só. Vou te mostrar como é que você faz para verificar o ponto desse brigadeiro. Olha que massa linda, gente. Olha a perfeição dessa massa. Dá só uma olhada. Agora, a gente vê o ponto em 3 etapas, tá? Primeira delas, eu vejo se o meu brigadeiro cai em blocos. Ó, cai em pedaços da espátula. Caiu em pedaços da espátula. Segunda etapa, para a gente ver se o brigadeiro tá no ponto, é ver se ele solta da panela. Então, eu viro a minha panela. Se solta completamente. Terceira e última etapa, que a gente só pode desligar a panela quando atingir essa terceira etapa, é passando a espátula no meio e vendo se abre um caminho. Aqui, eu desligo o meu fogo e o meu brigadeiro tá no ponto correto. Esse ponto aqui chama ponto Moisés, tá? Eu só desligo o fogo quando atinge o ponto Moisés, que é quando eu passo a espátula aqui no meio da panela, abre um caminho, olha só aqui o caminho, e ele não se junta ou demora muito tempo para uma massa juntar na outra, tá? Esse aqui é o ponto exato do brigadeiro, ó. Uma massa bem lisa, bem cremosa, bem firme e no ponto exato. Ponto mais perfeito que esse não existe. Dando esse ponto aqui,
exatamente esse ponto no seu brigadeiro. Ele vai enrolar com perfeição, não vai grudar no plástico filme, não vai ficar grudento, não vai ficar puxa-puxa. Mas atenção, não pode deixar passar desse ponto aqui, tá? Aqui eu tô conversando com você, mas você verificou o ponto Moisés, passou a espátula no meio, desliga o fogo e já passa pro papel filme, tá? Então aqui agora, para não deixar mais ele mais tempo aqui na minha panela, eu já vou tirar meu fogão daqui, pegar um prato com plástico filme e a gente vai passar ele e embalar, tá? Vamos lá. Coloquei aqui um prato e cobri aqui com papel filme, tá? Pra gente embalar ele no papel filme. Vou pegar toda a minha massa de brigadeiro, despejo aqui ainda quente, tá? Ó, acabei de tirar da panela, não deixa muito tempo na panela, senão ele ainda vai ficar cozinhando mais tempo, tá? Tiro aqui, vou raspar aqui a espátula. Retira toda a massa e a gente embala bem no papel filme. Para garantir que ele vai ficar bem fechadinho, que não vai entrar nenhuma corrente de ar, nenhuma sujeirinha, nem nada do tipo, tá? Prontinho, vou virar o meu aqui para você conseguir ver como fica. Olha só, aqui então está o nosso brigadeiro embalado no papel filme. Ele não vai derreter o papel filme, pode ficar tranquila, tá? Vou deixar ele descansando assim, bem fechadinho, por cerca aí de 6 a 8 horas no mínimo. Quer deixar de um dia para o outro, melhor ainda, tá? Mas o mínimo 6 a 8 horas em temperatura ambiente. Tá com muita pressa? Deixa na geladeira por 4 horas, mas eu prefiro sempre enrolar o brigadeiro em temperatura ambiente, porque aí ele não engana o ponto, tá? Geladeira pode acabar endurecendo mais ele, ainda mais que tem chocolate, né? Não pode deixar o seu brigadeiro duro, difícil de enrolar, tá? Então, temperatura ambiente entre 6 a 8 horas no mínimo, de preferência de um dia para o outro aí, faz um dia e enrola no outro dia, para o seu brigadeiro tá bem descansado, bem firme, tá? Agora eu vou deixar ele descansando e depois a gente volta para continuar. Agora, aqui eu vou passar para você o rendimento da nossa receita, tá? Tenho aqui a nossa massa já descansada de brigadeiro gourmet. Deixei ela descansar e agora que eu tô voltando para te mostrar. Ela rende em média 515 gramas. Pode ser que a sua dê um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Vai depender do tanto que você colocou de leite condensado. Às vezes não espremeu tanto o leite condensado, ou às vezes espremeu mais o leite condensado do que eu. Então pode ter uma alteração, mas a minha deu em média 515 gramas. Com essa quantidade de massa, você consegue fazer 25 brigadeiros de 20 gramas, ou 34 brigadeiros de 15 gramas, ou 51 brigadeiros de 10 gramas. Para brigadeiro gourmet, a gente gosta de padronizar mais em 20 gramas, né, para vender por unidade ou em caixinhas. Se for para vender para festas, aí dá para você utilizar o peso de 15 gramas, tá bom? Mas para padronizar para caixinhas, né, e para também mesas de decoração, venda individual 20 gramas. Forminha que eu tô usando é a forminha número 4. A forminha número 4 você pode usar para brigadeiros de 20 a 30 gramas, que tenham confeitos grandes. Então eu vou usar um confeito maior aqui, que é esse, eu já vou mostrar pra você a embalagem dele. Então ele é um confeito maior. Se você for usar um confeito menor, por exemplo, amanhã no caso que a gente vai fazer o de leite ninho com Nutella, depois que a gente vai fazer o de churros, que a gente vai passar no açúcar e canela, é um confeito levinho, então a gente não usa a forminha número 4, usa a forminha número 5, tá? A forminha número 5 dá para fazer brigadeiros de 15 até 20 gramas com confeitos menores, tá? Então, forminha número 4 para confeitos maiores, 20 a 30 gramas. Forminha número 5 para confeitos menores, 15 a 20 gramas, tá? Agora, brigadeiro de 10 gramas, você usa a forminha número 6, que é bem pequenininha, tá bom? Tenho aqui uma balança para conseguir padronizar o tamanho dos meus brigadeiros. Um prato só para eu ir colocando eles aqui antes de jogar no granulado. O granulado que eu tô usando é esse aqui, ó. Tô com ele aberto já, que eu acabei de colocar ali. Eu gosto desse, é o granulé, também tem o vermicelli, também tem outros granulados da Cical, tá? Também tem granulados de outras marcas, como a Calebu, por exemplo, mas a Calebu tem um preço muito mais elevado. Gosto de granulados da Melkin, da Cical.
tá? Então são esses aqui. É chocolate ao leite, granulado de chocolate ao leite. Não é o granulado à base de açúcar para brigadeiro gourmet. Para brigadeiro gourmet, aqui no caso do de chocolate, a gente usa um confeito à base de chocolate mesmo, tá? Que é esse aqui, certo? Ou outros tipos, como eu te falei, o vermicelli, outros granulados à base de chocolate. Para comprar o granulado à base de chocolate, você vai perceber que o valor dele é mais alto do que um granulado tradicional, tá? E também ele vai estar escrito granulado de chocolate. O granulado à base de açúcar, que é o granulado comum, aquele da Dorima, Valério, Dona Jura, Decora, que são os granulados comuns, ele vai estar escrito granulado sabor chocolate, tá? Então, granulado de chocolate vai estar escrito granulado de chocolate, não sabor chocolate, tá? Então peguei aqui, tô de luva porque minha unha tá pintada, mas se você não tem unha comprida, não tem unha pintada, não precisa pôr luva, tá? Se for usar luva, a luva que eu uso é a luva nitrílica ou vinílica, tá? Que é essa daqui que eu tô usando. Mesmo com luva eu coloco um pouquinho de manteiga ou margarina na minha mão, só pra facilitar aqui, tá? E também aqui no prato eu vou passar um pouquinho de manteiga, tá? Só pra não grudar o brigadeiro aqui no prato, enquanto eu estiver distribuindo eles aqui, até a hora da gente passar no granulado. Então, untei aqui um pouquinho a minha mão, vou lavar. Lavar não, abrir não, oh meu Deus, ligar a balança. E aqui vou abrir a massa do nosso brigadeiro, aqui com luva é meio difícil de abrir. E vou te mostrar que ele não gruda, tá? Deixa eu abrir aqui de todos os lados, para você conseguir ver bem a nossa massa. E brigadeiro gourmet no ponto correto, não gruda no papel filme, ó. Viu? Olha só, não gruda. Vou pegar aqui um pouquinho da minha massa para mostrar para você como que ela fica. Dá só uma olhada. Fica parecendo, ó, massinha de modelar. Olha a textura desse brigadeiro aqui. Dá só uma olhada na textura do nosso brigadeiro gourmet. Mesmo na luva aqui untada, ele não gruda, tá? Ó, fica nessa textura aqui o nosso brigadeiro. Aqui tem mais do que 20 gramas. Vou separando aqui bolinhas de 20 gramas. Se passar, você retira para conseguir ter o rendimento que a gente colocou lá, tá? Então, vou fazer aqui todas as minhas bolinhas com 20 gramas. E aí, já volto para mostrar para você como é que você faz para passar no granulado, para enrolar e deixar a sua bolinha perfeita. Vamos lá! Agora que eu já separei todos os brigadeiros, olha só, separei as forminhas também. Se alguma voar, a gente não repara não, porque tá vento aqui. Tá uma ventania por aqui na hora que eu tô gravando essa aula. Então, se voar alguma aqui, depois eu arrasto ela aqui de volta. Os brigadeiros estão aqui já. Untei novamente aqui a luva. Se você não tá usando luva, unta a sua mão muito bem, tá? Pra não ficar pegando, tá? E aqui, ó, a nossa massa de brigadeiro novamente, ó. Massa maravilhosa, aveludada, textura linda. Vou te ensinar a bolear o seu brigadeiro do jeito certo. Palma da mão de baixo aberta e depois ela vai dar uma leve fechada, como se fosse uma conchinha, conforme você vai enrolando. A mão de cima, a palma da mão é sempre aberta, você nunca fecha ela. A que vai se fechando e fazendo uma conchinha é a mão de baixo. A mão de cima a gente continua com ela aberta, tá? Olha só, tô com a minha aqui, ó, a de baixo vai se fechando, a de cima eu continuo com ela parada, tá? E assim a gente consegue uma bolinha perfeita, bem redondinha. Jogo no granulado. Vou fazer isso aqui com mais um. A de baixo vai se fechando, ó. E a de cima continua aberta. Bolinha perfeita, jogo no granulado. Mesma coisa com esse aqui. Bolinha perfeita, jogo no granulado. Agora, eu passo aqui
no granulado já o meu brigadeiro, tá? E aqui, quando você passa no granulado, ele vai ficar todo de qualquer jeito. Tá bonito? Não. O que a gente vai fazer? A gente vai bolear novamente, ó. Boleia ele novamente, só que delicadamente, agora você não aperta, para que o granulado se assente e fique bem bonito no seu brigadeiro, tá? A mesma coisa aqui com os outros. Olha só. Passo ele aqui, o granulado vai acabar ficando de qualquer jeito. Vou até pegar um outro tipo de confeito para você ver que dá para fazer também uma outra apresentação desse brigadeiro de chocolate, mas primeiro vou fazer aqui com esse. Tiro o excesso aqui e boleio ele novamente, só não aperto para não amassar o granulado. Olha só, bem mais bonito com o granulado assentado aqui no confeito. Vou passar o outro aqui. Tiro o excesso. E agora boleio novamente para assentar o granulado. Coloco aqui na forminha. Vou fazer mais um aqui. Jogo aqui no granulado. Tiro o excesso e vou bolear novamente para assentar o granulado. As forminhas começaram a voar aqui de novo. Agora eu vou pegar um outro tipo de confeito para você ver que também dá para fazer com o brigadeiro gourmet, que vai ser a castanha, tá? Também fica bem legal da gente passar. Você pode passar também naqueles confetes, tá? Você pode passar em outros tipos de granulado também. Pode passar, se você quiser, no açúcar, no leite em pó, no açúcar cristal, tá? Mas o mais comum mesmo é o granulado de chocolate ao leite, tá? Você tá vendo aqui que ele é até mais molinho do que os outros granulados, justamente por ter a base de chocolate ao leite. Vou pegar a castanha para te mostrar como que a gente faz esse processo também. Prontinho, peguei aqui o outro confeito, ó. É o xerém de castanha, tá? Esse confeito aqui. Você compra como xerém de caju, xerém de castanha, tá? Também fica bem legal da gente passar o nosso brigadeiro. Vou aqui enrolar o meu brigadeiro, deixa eu untar novamente aqui minha luva. Enrolo o meu brigadeiro e jogo aqui. Vou fazer isso aqui com 4, depois eu sigo o restante com os granulados tradicionais, né, de chocolate mesmo. Prontinho. Agora, mesmo processo, passo aqui na castanha, ó. Vou passando aqui. Na castanha você vai ter que dar uma leve apertadinha aqui de todos os lados para ela grudar bem, tá? E depois o mesmo processo. Boleio novamente para assentar esse confeito aqui e deixar o meu brigadeiro bem bonitinho. Olha só, coloco aqui de volta. Vou fazer isso com o restante. Dá uma apertadinha aqui de todos os lados. E boleia novamente. Se precisar, passa mais um pouquinho. E coloco aqui. Vou fazer isso com esses restantes aqui, né? Esses 2 aqui restantes para totalizar 4. Depois eu vou passar tudo no granulado e aí a gente volta para falar sobre conservação e validade do brigadeiro. Vamos lá. Prontinho, gente. Então finalizamos os nossos brigadeiros gourmet de chocolate. Rende mais do que isso, mas aqui na minha mesa, para não deixar tanta coisa, eu espalhei somente alguns, tá? Agora a gente vai conversar sobre a conservação e a validade. Antes disso, deixa eu pegar um brigadeiro aqui bem perto e mostrar ele para você. Olha só que lindo que fica o nosso brigadeiro
gourmet de chocolate. Deixa eu pegar aqui esse passado na castanha, né? Pode passar também no confete, pode passar em outros tipos de granulado, desde que sejam granulados diferentes e granulados à base de chocolate, se for fazer a apresentação com ele de chocolate, tá? Então, ó, esse daqui com a castanha de caju, tá? E agora a conservação e a validade. Então, a validade do nosso brigadeiro gourmet é de até 5 dias em temperatura ambiente ou 7 dias na geladeira. Mas na geladeira eu não recomendo que você coloque seus brigadeiros prontos, a menos que esteja muito calor. Então, na geladeira a gente pode deixar a massa, tá? Somente a massa bem embalada no papel filme. Quer congelar? Pode congelar por até 3 meses, bem embalado também no papel filme, tá? Para descongelar, retira do congelador, deixa em temperatura ambiente por umas 2 horas, que ele já volta ao normal e você já consegue enrolar ele novamente, tá? Então, geladeira, dê preferência para colocar somente a massa e não o brigadeiro pronto, a menos que esteja muito, mas muito calor mesmo aí na sua cidade, tá? Então, a conservação 5 dias em temperatura ambiente, terminou de fazer, já coloca nas caixas. Vou te mostrar as caixas, como que a gente monta, como que usa lá na nossa terceira aula, tá? Por enquanto, aqui estão os nossos brigadeiros dessa forma, tá? Mas lá na aula 3, que é uma aula que eu quero te mostrar mais coisas. Então, nessa aula eu te ensinei sobre panela, te ensinei sobre tipos de ingrediente, sobre diferença de brigadeiro gourmet para brigadeiro tradicional, o ponto, tudo isso para que você tenha a base para produzir os seus brigadeiros. Lá na aula 3, além da receita da decoração, eu vou te mostrar também caixas e embalagens que você pode utilizar nos seus brigadeiros gourmet, principalmente embalagem unitária, que é o blister. Isso eu te mostro lá na nossa terceira aula também, tá? Então, terminou de fazer, ou você coloca em formas de alumínio, né, formas de bolo, e cobre com papel filme para não pegar corrente de ar, para não ficar exposto à temperatura ambiente, né? Para não ficar exposto ao vento, ao ar, tá? Para que o seu brigadeiro não açucare. Quanto mais tempo ele passa descoberto no ar, mais chances ele tem de açucarar, de ficar durinho, tá? Então, terminei de fazer aqui os meus, vou colocar ou em caixas ou dentro de formas de alumínio, para depois a gente conseguir lá na nossa terceira aula montar tudo, colocar em caixinhas bem bonitinho, tá? Então hoje eu não vou colocar já nas minhas caixas, vou deixar numa forma de alumínio, cobrir com papel filme bem embalado, embalo bem com papel filme, e lá na aula 3 a gente vai, ainda com eles firmes, conservados, sem açucarar, a gente vai colocar em caixas, nas caixinhas, nas embalagens, e também vamos fazer lá a finalização do brigadeiro de churros, que a gente vai aprender direitinho na aula 3, tá? Lembrando que amanhã na aula 2 a gente vai aprender a fazer o brigadeiro gourmet de leite ninho com Nutella. É uma aula imperdível e além da receita, eu te ensino a decoração de pitanga e de roseta no brigadeiro gourmet de leite ninho com Nutella e o passo para sua Nutella ficar no ponto correto para você conseguir decorar os seus brigadeiros, tá? De leite ninho. Na aula de amanhã também tem uma surpresa que eu vou revelar para vocês logo no começo da aula, então não perde. Muita gente já deve estar até adivinhando o que é, do tanto que me pediu, mas eu vou guardar aí para contar somente na aula de amanhã, na nossa aula 2, tá bom? Espero você aqui no grupo amanhã, às 8 horas da manhã. Se não conseguir assistir às 8, assiste depois. A aula fica sendo enviada para você aí ao longo do dia. Então vê com bastante calma. E se você está assistindo essa aula, para tudo agora. Tira um print da tela do seu celular ou do seu computador. Tira uma foto do seu computador de você assistindo a aula. Posta lá no seu Instagram, nos stories e me marca, tá? Meu Instagram tá aqui embaixo, é @isabela.plaza com 2A no final, tá? Me marca nos stories que eu vou compartilhar, eu vou repostar o de todo mundo. Se tiver fazendo seu brigadeiro já, tira uma foto, me marca, manda aí pro administrador do grupo que eu quero ver. E eu prometo pra você que todo mundo que me marcar lá no Instagram vai ser repostado, vai ser compartilhado aí para todos os meus seguidores verem que vocês estão arrasando na produção, estão assistindo às aulas, aprendendo e ganhando ainda mais conhecimento durante essa semana, tá bom? Eu espero que tenha gostado, que a nossa aula tenha sido útil para você e eu já vejo você amanhã na aula 2. Tchau, tchau!